Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a aula número 8, onde finalmente nós vamos falar sobre como ler as notas musicais na clave de sol. Então, na aula passada, nós falamos sobre clave. Na aula retrasada, eu falei sobre notas, o que é a nota, a sequência das notas, a escala ascendente e descendente. E depois eu falei sobre a clave, que pra gente ler as notas, a gente precisa da clave, porque é ela que vai determinar o nome das notas. E hoje nós vamos ver como que ler as notas na clave de sol, tá bom? Então aqui eu vou explicar pra vocês como que a gente vai ler essas notas, mas, gente, vocês vão entender. Mas para vocês terem fluência na leitura de notas, vocês precisam ter aí um método de leitura de métrica e solfejo das notas, para você ter fluência na leitura das notas. Então eu recomendo aí o MSA, para você que vai começar a estudar o órgão eletrônico, vai começar a estudar música, então você precisa outros instrumentos também, né? Nós temos o curso só do MSA também, tá? Mas para você que vai entrar no programa Você Organiza Estágio 1, que você vai aprender a prática do instrumento lá no órgão eletrônico, onde lá você também já vai aprendendo as notas, que é através desse método aqui, que é a prática do órgão eletrônico, tá? E o MSA, ele vai te dar fluência na leitura de notas, tá bom? Então, hoje eu vou ler com vocês aqui como que vocês vão ler as notas da clave de sol. E também, gente, eu vou dar um macetezinho para vocês aprenderem a ler as notas mais rápido, que isso me ajudou na época que eu estudei a música, há muitos anos atrás, né? Então, antigamente, só ensinava dessa forma. Mas eu vou explicar para vocês o jeito certo de vocês lerem as notas, tá? Que é através da sequência das notas musicais, através da sequência da escala musical, que vocês vão ler as notas aí no pentagrama, tá bom? Então, se você está chegando aqui agora, não esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal se você não é inscrita, e também compartilha essa aula com mais irmãs e irmãos, pessoas que querem aprender a estudar a música do início, ou para você que já toca, mas tem dificuldade. Então, nós temos aí o programa Se Organiza Estágio 1, para você se tornar minha aluna e ter aí a minha orientação, assistir a aula e ter a correção das atividades que você está executando, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre a clave de sol? Então a clave de sol, vocês aprenderam nas aulas passadas que a clave de sol, o sol fica na segunda linha, tá? Vou até abrir o MSA aqui também, que eu vou mostrar para vocês depois como que vocês vão se aprofundar também, tá? E vou abrir também aqui, depois eu mostro pra vocês, o método volume 1 também. Que isso vai ajudar a tirar dúvidas aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o MSA e o método volume 1, como que vocês vão colocar na prática também a leitura das notas e a prática também no tocar, tá bom? Então vamos lá. Então nós aprendemos, gente, que o sol ele fica na segunda linha, tá? Então o jeito certo de a gente ler as notas é através da sequência que nós temos aqui, tá? Então, nós temos aqui a nota sol, que fica na segunda linha. E aí, gente, essa sequência, eu sempre vou ler ela uma linha, depois um espaço, linha, espaço, tá? Então, dessa forma, eu consigo, através da nota sol, que fica na segunda linha, saber quais são as outras notas nas outras linhas, tá bom? Então, se eu tenho o sol na segunda linha, se eu subir ali, a minha próxima nota vai ser a nota lá, que fica no espaço. Então, nós temos o sol na segunda linha, temos o lá no espaço, o si na linha, o dó no terceiro espaço, o ré na quarta linha, o mi no quarto espaço, o fá na quinta linha, o sol já no espaço fora do pentagrama. Então, observe que através da nota sol aqui, foi possível a gente encontrar as demais notas ali no pentagrama, na clave de sol. Tanto ascendente, que é dessa forma que eu fiz, quanto descendente, ó. Então, nós temos aqui o sol. Abaixo do sol, quem vem, gente, é o fá. Então, se o sol está na segunda linha, o fá vai estar no primeiro espaço descendente. Primeiro espaço inferior. Não, perdão. Primeiro espaço aí no pentagrama. Aí, descendo, vai ser linha, então nós temos linha, espaço, certo? O fá tá no espaço, então o mi vai estar na primeira linha, o ré vai estar já fora do pentagrama no espaço, e o dó vai estar na primeira linha suplementar ali inferior, tá bom? Então, com isso, eu tenho uma sequência de notas, e é claro, gente, que essas notas, elas continuam, a partir do sol lá em cima, a última notinha, elas continuam subindo, continuam descendo, que a gente vai utilizar as linhas e os passos suplementares, que também já tem aula aí no canal para vocês entenderem, tá bom? Bom, se eu entendi, então eu tenho ali o sol na segunda linha,
Aí, se eu for caminhando, né, subindo ali entre linhas e espaço, eu vou encontrando as demais notas, né? Então, isso é legal, entendi. Onde estão essas notas musicais? Agora, como que eu faço para fazer leitura delas, para poder variar, misturar as notas, né? Então, vocês vão aprender ali no MSA também, que tem os intervalos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também depois, os intervalos e as notas vizinhas também, né? Então, eu coloquei para vocês aqui notas vizinhas e coloquei intervalos também. Então, vamos lá, no segundo pentagrama aqui, o que eu coloquei pra vocês aqui, gente? Eu coloquei a notinha sol já. Deixa eu colocar aqui a minha canetinha. Então, aqui eu já tenho a nota sol. E aí, se eu quiser ler a próxima nota, tenho... Se o sol está na linha, depois eu tenho um espaço que é o lá. Nota lá e a nota si. Bom, então, gente, se você não tem... Uma coisa que eu vou falar pra vocês também... quando vocês forem aprender ali já no método, vocês não vão ficar colocando nome de notas igual eu estou fazendo aqui. Eu tô fazendo só para explicar para vocês, tá bom? Então, o legal é você já ir lendo essas notas aí, sem ficar escrevendo, tá bom? Se eu tenho sol, não é assim, ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, como essas notas estão imediatamente vizinhas, o que é vizinhas? Uma do ladinho da outra, eu tenho a linha... Depois eu tenho espaço, depois eu tenho linha, então eu tenho 3 notas vizinhas. Então eu tenho sol, lá, si, tá? Subindo. Depois eu coloquei pra vocês aqui descendo, ó. Sol, fá, mi. Eu desci agora em minha sequência, ó. Sol, fá, mi, percebe? Então, segunda linha, primeiro espaço, primeira linha. Então eu tenho aqui o sol, o fá e o mi. Viu como que é simples, né? Então, a gente sempre tá... Aqui eu tô trabalhando notas vizinhas, tá? Agora, aqui, o que eu coloquei pra vocês? Eu coloquei já um intervalo. O que é intervalo? É a distância dessas notas. Observe que eu coloquei o sol na segunda linha. Depois, gente, seria o lá, não seria? Sol, lá, si. Seria o lá nesse espacinho aqui, ó. Mas não tem nota aqui. Eu deixei ela em branco. Então, quem vem depois do lá? Não é o si? Então, essa notinha aqui já é a notinha si. Ó, sol, o lá não tem aqui, não tem nada. E aí, eu já tenho quem? O si. Então, eu tenho sol, não tenho lá, mas eu tenho si. Então, eu tenho sol e tenho si, ó. Sol, lá, si. Eu já tenho uma distância maior entre as notas, né? Então, quando vocês forem estudar o MSA, vocês vão entender sobre os intervalos, tá? Muito bem, aí depois eu tenho sol, si... Aí depois seria dó, ré, né? Si, dó, ré. Então, o dó seria nesse espaço aqui, mas eu não tenho ele. Mas eu vou ter quem depois? O ré. Si, dó, ré. Então, eu tenho o ré aqui, ó. Então, dessa forma, pode ver que eu pulei algumas notas, já não está mais na sequência, né? E depois, na quarta linha, eu tenho uma nota vizinha, que é a nota do espaço. Então, depois do ré, quem vem? Ó, do, ré, mi. Eu tenho uma nota vizinha. Então, eu tenho o mi aqui. Então, no método vai aparecer, primeiro, notas vizinhas, que é o caso do comecinho ali, sol, lá, si. Depois o sol, fá, mi. Depois, conforme você vai avançando, você vai vendo que as notas vão ficando um pouquinho mais distante uma da outra. Ou seja, não vai ficando mais na sequência. Então, dessa forma, você vai aprendendo a leitura das notas, tá? Então, gente, é legal sempre vocês começarem a leitura pela nota da clave, que nem a clave de sol, o sol está na segunda linha. Também vocês podem aprender a leitura a partir da nota dó. Então, você já memorizou o dó aqui. Então, é sempre legal você memorizar. Ó, aqui não é o dó aqui? O dó, ele fica na primeira linha abaixo do pentagrama, né? Então, eu coloquei pra vocês aqui, ó, o dó. Então, memorizem essa nota, porque vai usar muito. Então, nós temos aqui o dó na linha. Depois, eu tenho ré no espaço e mi na linha, bem na sequência. Dó, ré, mi, olha só. Dó, ré, mi, eu já tenho uma sequência de notas ali. Aí, depois, eu repeti o dó aqui, ó. Pulei o ré e desenhei a nota mi. O que eu tenho aqui? Eu tenho dó, ré não tenho, mas eu tenho mi. Então, eu tenho dó, mi. Aí, depois seria fá, sol, não é isso? Então, o fá não tem aqui, ó. Seria aqui o fá, mas eu tenho o sol. Olha só. Então, eu tenho aqui dó, mi, sol. Então, já li notas aí sem ser na sequência, tá? Então, você imagina a sequência ali,
mas você vai falar apenas as notas que tem ali, tá? Agora eu tenho o dó aqui mais uma vez, e agora eu estou descendo para as linhas suplementares, tá vendo? Então eu tenho o dó. Quem vem abaixo do dó? O si, ó, pode ver que ela está vizinha, né? Tá bem, tem a linha, tem espaço, tem o linha, então eu tenho o dó, o si e o lá. Aqui eu tenho a notinha lá. Pode ver que agora eu já estou em linhas suplementares inferiores. Então, no método, gente, vai aparecer assim pra vocês, tá bom? Só que assim, é bem gradativamente. Aparece, você tá fazendo uma sequência de notas, aí fica bastante naquela sequência, depois aumenta mais uma nota, depois muda um pouquinho a sequência. Então, você vai aprendendo a ler essas notas progressivamente. Então, isso é muito legal, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, antes de passar o macete pra vocês, que é legal vocês aprenderem também através das linhas e dos espaços do pentagrama na clave de sol. Vou mostrar pra vocês aqui o MSA, como que ele aparece, tá? Então, deixa eu ver qual é a página aqui, que começa a leitura de notas. Vou diminuir o tamanho também aqui. Ó, gente, vamos lá. Então, aqui na fase 4, aí... Ó, aqui na fase 4, você vai entender, vai ter aula sobre a ligadura. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Você vai ter a aula sobre ligaduras. E aí já começa a falar também sobre pontos de aumento, tudo isso você vai aprender lá no curso do Programação Organista. E já começa a falar dos intervalos, tá? Lembra que eu falei pra vocês do intervalo? O que é o intervalo? É a distância entre as notas, né? Então ali pode ver que eu fiz o dó, tinha o dó, não tinha o ré, mas tinha o mi. Então, dó, ré, mi. Então, do dó pro mi eu tenho uma distância, eu tenho um intervalo. Então, vocês vão aprender isso também, a fórmula de compasso e tudo mais. E aí, gente, aqui na lição 7, olha só, você já começa a leitura métrica das notas. Então, você pode colocar a clave de sol aqui, depois você pode fazer em fá. Olha só essa leitura de nota, você aprende a partir da nota ré, dó, tá vendo? Dó, depois o ré, depois o mi. Aí você vai aprender que você vai fazer um movimento com a mão, porque esse movimento aqui, ele vai facilitar a você manter aí o tempo certinho das notas, a pulsação, e também vai ajudar na leitura. Então, nós vamos ter, ó, ali é um 3, né? Vocês vão aprender que o ternário, tem o 3 por 4 ali é um ternário. O ternário vai ser 1 para baixo, 2 pro lado e 3 para cima. Então, você vai fazer 3 movimentos com a mão. 1, 2, 3. No caso, como a semínima, a notinha que vale um tempo, você vai dar um tempo em cada semínima. Dó, ré, mi. Aí pode ver que desceu uma nota no segundo compassinho ali, ó. Ré, mi, fá. Apareceu uma mínima que tem 2 tempos, ó. Sol, lá. Então, se a mínima tem 2 tempos, eu vou fazer 2 movimentos no sol, né? Sol, lá. Então, com isso, gente, com essa lição, você vai aprendendo a leitura das notas, tá? Ó, então eu fiz aqui o sol, aqui eu tenho o lá, ó, pode ver que tá descendo bem na sequência, né, ó. Lá, sol, fá, aí desceu mi, aí voltou pro sol na segunda linha, sol, e desceu uma nota que é a nota fá. Então, gente, no curso do MSA, você aprende certinho a ler essas notas aí, colocar em prática, então é muito legal. E é com isso que você vai ganhar fluência, tá bom? E aí também tem o método do MSA para você ter leitura de notas. E tem também, gente, aqui o Estudos para Órgão Eletrônico volume 1, que já é a prática do instrumento, tá? Então aqui você vai ter também algumas aulas explicando sobre o órgão eletrônico, né? Mas o foco aqui que eu quero mostrar para vocês é sobre as notas. Ó, tá vendo aqui no estudo 1? Você já vai começar a tocar essas notas. Ó, o dó você já conhece. Depois você vai entender por que o dó ele tem a cabecinha preta e a haste. Na verdade, vocês já aprenderam, né, sobre as figuras musicais, né? Mas ali você vai ter uma aula explicando certinho. Então, você já vai tocar essas notas. Dó, 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 ré. Então, além de você fazer a leitura dessas notas, você já vai colocar ela em prática no instrumento, tá? Então, com isso, você já vai aprendendo as notas musicais. E também tem a clave de Fá. Também aí, nesse método, você já vai aprender clave de Sol e clave de Fá, tá? Partindo do Dó central, que é o que eu vou explicar pra vocês, gente, na próxima aula, quando eu for falar da clave de Fá. Então, quando eu for falar da clave de Fá, eu vou falar pra vocês que também, pra quem toca instrumento de teclas com as duas mãos,
que lê as duas claves, clave de sol e clave de fá, você também aprende a ler as notas a partir do dó central, que você aprende as duas claves, gente, juntas, no mesmo momento, tá bom? Mas aqui, falando da clave de sol, que é o nosso foco, vamos lá, vocês entenderam ali, né, como ler as notas da clave de sol. O método vai te ajudar a trazer fluência, a trazer agilidade na leitura, tanto no falar das notas, quanto também no tocar. E aí, gente, também tem um jeitinho que você pode... É um macete, tá, gente? Você pode também memorizar o nome das linhas do pentagrama, que seria, as linhas do pentagrama seria Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Observe que eu coloquei as notas nas linhas, ó, Mi, o Sol na segunda linha, o Si, o Ré e o Fá. Viu que eu coloquei as notas que estão na linha do pentagrama? E os espaços eu coloquei do lado aqui, ó, que é o Fá. Opa, peraí. O Fá, o Lá no segundo espaço, Dó no terceiro espaço e Mi no quarto espaço. Então, nós temos ali os espaços do pentagrama, Fá, Lá, Dó, Mi. Aí você pode memorizar também essa sequência. Primeiro, gente, isso não substitui a leitura das notas na sequência, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na sequência, que igual eu expliquei pra vocês ali, tá bom? Mas se você memorizar as linhas e os espaços, você também vai conseguir ler as notas mais rápido, tá? Então isso é um macete, tá bom? Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, então você vai decorar Mi, Sol, Si, Ré, Fá, linhas. Depois espaço, Fá, Lá, Dó, Mi. Gente, em 2, 3 dias, se você ficar repetindo essa sequência, você vai memorizar, tá? Então, você olhando aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó, terceira linha, né, ó, Mi, Sol, Si, terceira linha, a nota Si, ó. Segunda linha, vamos na linha aqui, ó, Mi, Sol, segunda linha, nota Sol. Primeira linha, nota Mi, tá vendo? Essa nota tá na quarta linha, vamos contar, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, a quarta linha, nota Ré, tá vendo? E quinta linha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nota Fá. Então fica mais fácil para você fazer uma atividade também. E também, gente, quando você for ler linhas e espaços suplementares, também vai ajudar um pouquinho, tá bom? Agora aqui os espaços. Quais são os espaços? Fá, Lá, Dó, Mi. Então, ó, segundo espaço aqui, ó, Fá primeiro, Lá segundo, ó, Fá, Lá. Então, essa aqui é a nota Lá. Então, você tem que primeiro olhar para a nota e saber se ela está na linha ou se ela está no espaço, tá bom? Aí você vai contar. Ó, aqui é o primeiro espaço, que é o Fá. Aqui é o quarto espaço, ó, Fá, Lá, Dó. E agora o quarto espaço, ó, Fá, Lá, Dó, Mi. Então, essa nota é Mi. E segundo espaço, nota Lá. Você viu como fica mais fácil? É um macete, tá? Isso é pra vocês aprenderem de uma forma mais rápida, tá bom? E aí, vocês vão também, quando chegarem na hora de fazer o MSA, fazer a leitura e o solfejo das notas, a leitura métrica, você vai pela sequência também, tá? Que isso facilita também o seu entendimento e a leitura. E com isso, gente, você facilita. Quando você aprende a ler as notas na sequência da escala, que é o correto, não que o outro jeito não seja o correto, mas ali é um macete, tá? Macete, ou seja, é um hackzinho, né? Pra você... Ah, vamos fazer desse jeito assim, que assim pode ser que você aprenda mais rápido, tá bom? Mas a leitura de notas na sequência, isso vai fazer com que você tenha facilidade em ler as outras claves também. Clave de Fá, clave de Dó, qualquer clave você lê nessa sequência aí, tá bom? Mas, gente, pra ter a leitura e fluência é com o método, tá bom? É o método MSA. Olha, as alunas que terminaram lá, que estão terminando, né? O programa Você Organista Junto já conhece todas as notas, tá? Já sabe ler as notas da clave de Sol e clave de Fá. E já estão também tocando seus primeiros hinos, gente, que tem aqui no final desse método, tá? No final do método, volume 1 aqui, ó, já tem 3 hinos de forma facilitada, tá? E depois disso, você já tem aptidão para tocar os hinos do inário, tá? Já começa a aprender os hinos do inário. Então, é bem bacana, o programa Você Organista, bem completinho, para você que é iniciante, tá bom? Então, gente, essa é a aulinha sobre leitura de notas musicais na clave de Sol. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E agora, gente, é fazer a atividade, tá bom? Então, peça para sua professora, para sua instrutora, te passar uma atividade onde você vai nomear as notas.
escrever mesmo embaixo o nominho das notas. E quando você vir aqui fazer a leitura das notas com o movimento, aqui no método, não pode ficar colocando nome de notas, tá bom? Você já tem que ler a nota, já forçando a mente aí a entender quais são as notas aí da sequência, tá bom? Então, é um método progressivo, onde aos pouquinhos você vai tendo fluência, tá bom? Então, essa é a aulinha sobre as notas da clave de Sol. Próxima aula eu vou falar pra vocês como ler a clave de Fá e mandar bala e colocar isso em prática, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar também essa aula com mais irmãos e irmãs que estão aí querendo aprender a música e aprender o órgão eletrônico também, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.